Oi, gente, tudo bom? Ignore o barulho que eu tô na rua, indo pra casa. Parei aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre a amamentação, né? Que é um tema tão importante. Falar sobre a minha experiência com os meus dois filhos. O primeiro filho, o Adam, hoje ele tá com 4 anos, ele mamou até os 2 anos e 4 meses. E ele mamou até o último momento como se fosse um recém-nascido. Porque ele foi um bebê Rainide, né? Pra quem não sabe, eu já falei mais ou menos aqui por cima no canal que bebês Rainid são bebês de alta demanda, né? Eles sugam a mãe um pouquinho mais que o normal, que os bebês normais. Sugam no sentido de querer muito mais atenção. É uma característica deles. Não é uma doença, não é nenhum problema. É só uma característica de personalidade. Então, assim que o Adam nasceu, ele já ficou grudado por 1 hora no meu peito. E foi um susto, assim. Porque ninguém conta, né, como é que é depois que o neném nasce, né? Eu acho que deveria ter uma aula realmente de preparação para as mães sobre tudo da maternidade, porque é aquele velho ditado, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, porque a gente aprende na marra, no dia a dia, e é até engraçado que você escuta as mães mais velhas, né? Não de idade, né? Que já são mães antes de você, falar, é frescura, nunca precisou, nunca não sei o quê. As mães de hoje só reclamam, papapá. Mas eu tenho certeza que elas passaram perrengue também, né? Elas tiveram que errar muito para acertar, e nós também, a gente erra muito para acertar. E por que não já não estar preparada para o que estar por vir na maternidade? Em tudo a gente se prepara na vida, né? Em tudo a gente tem que aprender, ninguém nasce sabendo de nada. Então, eu acho que até tem uma melhor preparação hoje nos vínculos públicos, né? Aí no SUS, nos hospitais públicos, mas ainda é pouco. Eu mesma não tive uma orientação tão pesada mesmo, assim, sobre a amamentação. A gente tem. A gente consegue tirar algumas dúvidas no pré-natal, nas consultas com a pediatra, com enfermeiras, mas eu acho que para mim faltou uma aula da amamentação. E tem enfermeiras preparadíssimas para orientar as futuras mães, as mulheres grávidas. Tem especialistas mesmo, sabe? Só que na maioria dos casos são particulares, você tem que pagar. E eu acho que a gente acaba se informando mais pelo YouTube, né? É uma ferramenta que a gente tem hoje. Tem muita enfermeira dando informação sobre a amamentação no YouTube e muita experiência de outras mães, que é o meu caso aqui. Também vou dar minha experiência. Não vou dar nenhum conhecimento técnico sobre a pega, sobre a parte técnica mesmo da amamentação, porque tem no YouTube, né? As mamães que querem entender mais sobre isso, é só jogar sobre a amamentação. Mesmo grávida, sabe, já dá uma pesquisada. E eu sei que pesquisam, porque quando eu tava grávida, eu pesquisava, pra gente saber, né? Melhor coisa é você entender da pega correta que você tem que dar pro neném. Porque como é que foi comigo, tá? Com relação ao Abel. Ele nunca teve uma pega correta, eu tenho certeza disso. Desculpa. Porque ele sempre teve problema de refluxo, né? Todo o leite que ele mamava, principalmente do peito, né? Depois eu tive que fazer uma complementação com a mamadeira, com uns 3 meses. Porque ele vomitava pra absolutamente tudo. Tudo que ele mamava, ele vomitava, sabe? Era muito pouquinho, tanto é que o ganho de peso dele foi um mínimo. Ele não chegou a ficar abaixo da cor de peso, mas ele ficou lá no limite. Ele foi um bebê magrinho nos 3 primeiros meses, porque ele vomitava tudo. E eu tenho certeza que o refluxo era porque ele engolia muito ar. Porque a pega dele não era legal, não era correta. E assim, por mais que você treine, que eu tentasse colocar, ficasse segurando com a mão o meu peito, era incrível, assim, ele não mamava direito, né? E talvez eu realmente não soubesse fazer
a pega, né? Ajudasse ele a fazer a pega correta. Porque eu não tive essa orientação. Eu tive orientação assim, lá sentada com a pediatra, né? De você colocar o dedo no peito, apertar para a auréola inteira. A gente sabe que a auréola inteira tem que estar dentro da boca do neném, não é só no bico, né? Mas a gente acha que está fazendo certo, mas de alguma forma eu estava fazendo de alguma forma errada. Eu não sei. Eu sei que ele engolia muito ar e ele vomitava tudo. Ele melhorou quando eu entrei com a- o complemento, né, de suplementar com a fórmula, que foi uma fórmula específica para bebês que têm refluxo. É um leite, não leite, né? É uma fórmula que eu acredito que ele acaba pesando um pouquinho mais no estômago, mas mesmo assim ele vomitava bastante, porque eu acho que a própria mamadeira engole ar também, né? É até mais fácil engolir ar pela mamadeira do que pelo peito. Mas como era um leite próprio para bebês que têm refluxo, ele pesava um pouquinho mais no estômago dele e ele vomitava menos. Mas mesmo assim ele vomitava bastante. Era menos do que com o peito, mas ele vomitava bastante. Então, assim, a amamentação não é para amadores, ela não é fácil, ela machuca, ela dói. É prazeroso quando dá certo, quando você tá ali com o neném, tranquila, descansando. Não é a mesma coisa com o primeiro filho, porque com o primeiro filho você tem o tempinho lá que você realmente tá focada na amamentação. Quando você tem o segundo filho, você tá amamentando e tá tendo que atender o outro que tá chorando, que tá te chamando para ir lá no banheiro, orientar ele, né? Não é aquela amamentação em paz o tempo inteiro, né? É diferente. Mães de segundo filhos me entenderão. Mas dá certo, gente, dá certo. Só que é uma preocupação o tempo inteiro. Você não, porque assim, no comecinho da amamentação, você fica assim, meu Deus, quanto que eu dei pra ele de leite? Será que é o suficiente? Será que ele tá com fome? Meu, ele tá chorando agora e ele acabou de mamar. É fome que ele tá tendo? Então, assim, são muitas dúvidas. Porque a mamadeira é tranquilo, né? Você vê ali os ml que o bebê mamou. Legal, ótimo. E é uma neura, porque você fica o tempo inteiro assim, ai, já passou de 2 horas, será que ele tá com fome? Será que eu espero as 3 horas? Ah, deu uma horinha, ele já tá chorando. Será que eu já dou o peito agora? Não é muito cedo? Então, assim, você fica louca. No primeiro mês, principalmente, você fica meio doida. Só que agora a gente é pregado muito a amamentação de livre demanda, né? Que você dá quando o bebê quer, ele chorou, você dá. Só que você fica muito assim no comecinho, mas esse choro aqui é de fome? É choro de frio? É choro de calor? É choro de estar entediado? É choro só de sede? Porque você vai entender que o peito não serve só para alimentar. Ele serve para matar a sede, porque a primeira parte do leite ela é mais aquosa, então é para matar a sede do neném. No final da mamada é que vem o leite gordo. Eu acredito que o meu leite nunca foi gordo, tá? Porque o Adam, ele mamava muito. Ele até teve problema de refluxo no começo também. Ele demorou para ganhar peso. Mas depois deu certo de ele não ficar vomitando tanto. Dele não vomitar. Deu acho que 5 meses e ele parou de vomitar. E mesmo assim eu tive que entrar com a suplementação porque ele não estava ganhando peso. Eu entendo que não existe leite fraco, tá, gente? Eu posso estar falando uma besteira aqui grande, mas eu acho que tem sim os leites mais gordos e menos gordos. Eu sempre fui uma pessoa magra, eu não sou de consumir muita gordura, então eu acho que influencia sim na produção do leite. Apesar que eu conheço muitas mulheres magras, né? Mas eu não sei da alimentação delas, que tem uns bebês gordinhos só com leite do peito. Então eu não sei, porque eu cheguei a tirar na bombinha o leite algumas vezes e o meu leite ele era muito aquoso. Então, não que seja fraco, tá, gente? O leite ele tem as proteínas certas, os nutrientes certos. É importantíssimo você amamentar, principalmente por conta dos anticorpos. O Adam, ele foi uma criança bem forte, assim, da parte de imunidade. Enquanto eu tava dando peito, esse menino não ficava doente. Ele foi ficar mais doentinho quando ele começou a diminuir
o mamar, digamos assim. Mas de ficar doente mesmo, assim, de ficar gripado direto, foi depois que eu parei de amamentar ele, que ele entrou na creche, né? Na creche, quem é mãe de filho que tá na creche sabe que é praticamente toda semana tá gripado. É uma semana sim, uma semana não. Eu acho que quando a criança tá mamando no peito, ela tem a imunidade mais forte. Eu percebi isso. Eu percebi que quando eu cortei o peito de vez, ele começou a ficar mais doentinho, sabe? É por isso que a Organização Nacional da Saúde, ela nacional e a internacional, que agora eu esqueci o nome, elas orientam você a amamentar até os 2 anos de idade, né? É mais pensando nessa parte da imunização. E também por conta dos nutrientes, né? Que até 1 ano o leite ainda é o principal alimento da criança, né? E tá completinho, né? E assim que a criança começa a comer, ela não vai comer de tudo de uma vez, ela vai comendo aos pouquinhos, é pouco alimento, né? Então ainda o leite ainda é o principal alimento. Depois de um ano, realmente o leite vai ficando mais como sendo secundário, né? E aí você vai diminuindo aos poucos e enfim, aí a mãe vê, a mãe sabe a hora certa, né? Que realmente já deu a amamentação, né? Eu super entendo as mães que não conseguem amamentar desde o início, porque é difícil, como eu falei. No comecinho, eu tive problemas no Abel. Acho que por ele não ter a pega correta, ele machucou muito o biquinho do meu peito, né? Então chegou a esfolar. No primeiro mês eu fiquei uns 3 dias sem dar o peito pra ele. Tanto é que eu pensei assim, nossa, vai secar o leite, eu não vou conseguir mais amamentar. O outro peito ficou enorme, que era o único peito que eu consegui manter. E o outro peito cicatrizando. Aí depois de 3 dias, eu passando pomadinha, né? Aquela com lanolina pura, que é a melhor que tem para cicatrizar. Tem médica que fala para você ter cuidado, porque se você ficar lambuzando muito, pode entupir o peito, aí depois nosso leite não sai. Gente, a mulher sofre demais. Que tem casos que tem que furar depois. Ai, o ductil, né? E tenho problema de mastite. Meu peito chegou a empedrar todo. Eu pensei, meu Deus do céu, acabei com meu peito, né? Vai dar mastite. E eu deixando cair água quente, tentando fazer a ordenha. E minha ordenha do peito é horrível. Eu acho também que eu tive um problema de amamentação dos meus filhos, de sair pouquinho, porque é incrível como eu tentava fazer ordenha, eu espremia e saía gotinhas. E tem mulheres que não, né? Que só de encostar já espirra tudo. Poucas vezes espirrou. A maioria das vezes era gotinhas assim, minúsculas. E eu ficava desesperada. Fiquei, meu Deus do céu, não tenho leite para amamentar esses meus filhos. Só que o Abel, até hoje, a ordenha é um pouquinho melhor. Até hoje ele tá com 1 ano e 3 meses. Eu vou às vezes ver se eu tô com leite, né, pra dar pra ele. Que às vezes ele pede ainda. E sai mais. Eu tenho uma produção maior de leite. Eu tenho uma produção maior de leite agora. Eu, com mais de 1 ano com o Adam, eu percebi que diminuiu muito. Muito, muito, muito. Mas é normal ir diminuindo. Não significa que você não está produzindo. Você está dando só na quantidade certa para o seu filho o leite. Porque o corpo ele é muito inteligente. Ele percebe que você não está dando tanto o peito mais como era quando ele era recém-nascido. Como era quando ele era recém-nascido. Porque ele está comendo comida. Então ele vai diminuir a produção do leite. Mas não é que acabou o leite. Significa só que ele está mamando uma quantidade ideal. Porque de nutriente ele já está pegando dos alimentos. Então ele vai pegar os nutrientes ideais, assim, em relação à quantidade, né? E principalmente a parte
parte dos... E principalmente a parte da proteção, né, da criança, dos anticorpos. E principalmente a parte dos anticorpos, né, que é o que é mais importante. Depois que a criança está comendo, a função do leite é mais a parte de fortalecer a imunidade da criança. E assim, depois que passa essas fases, né, de você estar preocupada se você está alimentando o neném e tal, quando a criança começa a comer bem, você já fica mais tranquila, o leite fica mais como sendo complemento, então acho que fica até mais leve a amamentação. É difícil você se machucar, né, por conta de atrito, né, da boquinha do neném com o teu mamilo. Então fica mais tranquila a amamentação. Só que chega numa fase que a criança ela não mama mais tranquila. Ela fica pulando, ela fica mordendo o teu peito. Eu fiz até um short aí, shorts, da amamentação que dói. E eu mostrei, teve até um comentário de homem, né? Falando que era desnecessário, mas só as mulheres para entender, né? Que eu não tô mostrando no sentido de tipo, ai, como é sofrido, ai, tô reclamando da amamentação. Não, eu só tô mostrando as fases. Vai ter a fase de dor, que dói. Vai ter a fase... E tem mulheres, né, que não tem problema nenhum de amamentação. É lindo desde o início até o final. Tem mulheres que têm mastite logo no início, de um jeito que machuca tanto que elas realmente têm que cortar a amamentação desde o início. E tem mulheres que realmente elas optam por desde o início já dar mamadeira, porque não confia no leite que tá dando. E assim, cada uma tem a tua cabeça, não tô aqui pra julgar ninguém. Eu fiz um julgamento bem no comecinho do meu canal, falando que eu acho errado as mulheres que escolhem por não amamentar desde o início e já enfiam a madeira na criança, sem ser por estar machucando e tal, é só porque não quer mesmo. Mas eu não sei, às vezes a pessoa tem um trauma, sabe? Não quer. Tem mulheres que é por conta da estética, sabe? Eu acho errado, eu tô julgando, tô errada, mas é porque assim, é tão difícil a gente amamentar, sabe? É tão trabalhoso, a gente luta tanto. E tem mulheres que têm leite e escolhem não amamentar por conta só da estética, sabe? Ah, porque tem medo que o peito vai cair, sabe? Tudo bem, né? Cada um sabe os traumas que tem, mas é uma coisa que eu não ligo, eu não tô nem aí. Eu. Tanto é assim que pra mim, assim, o meu corpo, depois do que eu engravidei, mudou, sim. Depois que eu amamentei, mudou. Mas eu não, não me acho feia, eu me amo muito mais. Eu tenho orgulho até de ver que eu mudei pelos meus filhos. Eu mudei pra estar sustentando, estar criando os meus filhos, por ter gerado uma vida. Então, pra mim, meu corpo é meu orgulho, sabe? Mas eu tenho que tirar esse julgamento da minha cabeça e saber que nem todas têm que ter a minha cabeça, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não tem que julgar, não. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Mas é isso, gente. Se quiserem mais informações técnicas, é como eu falei, procurem no YouTube que vai ter enfermeiras falando sobre isso, médicas até falando, pediatras, né? Falando sobre a importância da amamentação, da pega principalmente, o que você pode usar para te ajudar. A bombinha, ela é bem legal para estimular a produção de leite, se você tiver essa condição de ter a bombinha. Tem mulheres que optam por comprar aquela bombinha elétrica, né? Mas tem algumas mulheres que falam que a manual é até melhor, ela é mais rápida. Eu usei a manual, eu gostei bastante. Mas é assim, é trabalhoso, você tem que ficar lá, apertando, né? Então, assim, é tudo trabalhoso na maternidade, tá? Não é nada tranquilo. Mas eu gostava, eu confesso que eu gostava de ficar nessa onda. Assim, na minha primeira vez que eu
comecei, né? No meu primeiro maternar, eu gostava de ficar vendo essas coisinhas de nenê, ficar escolhendo uma madeira e tal, tal, tal. A única coisa que eu não coloquei dos meus filhos, até tentei, mas eu não tentei com tanta vontade de dar a chupeta para criança, porque pode ter a confusão de bicos, da criança chupar a chupeta e depois largar o peito. Tem crianças que não acontece, mas tem crianças que acontece sim. E eu tive um problema sério na formação da minha dentição, porque eu chupei chupeta até meus 7 anos. Então, assim, eu acabei com meus dentes. Depois, na adolescência, eu tive que usar aparelho. Tive que usar aparelho fixo, capacete, para arrumar a minha arcada dentária, que ficou horrível. Então, eu não quis que meus filhos passassem por isso. E dá um trabalhinho para você tirar a chupeta. Eu cheguei a querer dar chupeta para meus filhos na parte da noturna, porque eles realmente o que me deram trabalho é para dormir uma noite inteira, enquanto ficam grudados no peito, porque eu fiz cama compartilhada, né? O Adam não ficou de jeito nenhum em bercinho, ele não se acostumava, era uma choradeira danada ficar em bercinho. Eu sou sozinha, eu não tinha um pai para ficar me ajudando durante a madrugada e tal, para treinar ele a se acostumar em bercinho. Então eu acabei deixando ele na cama mesmo. O Abel tá indo na mesma linha, do meu lado. Mas o Abel tô querendo começar a treinar ele a ficar em bercinho, porque tá, que nem eu falei, tá indo na mesma linha do Adam de ficar a madrugada inteira acordando. É no mínimo umas 4 vezes no dia. Quando é 4 vezes, 5 vezes, eu tô acostumada, né? Fico com olheira aqui, mas tô acostumada. Mas tem vezes que eles estão mais doentinhos, estão mais chatinhos, é 10, 11, 12. Ai, é realmente assim, eu não durmo. Então é muito cansativo. E quando você amamenta a madrugada toda, eu acredito que eles acordam bem mais. Porque, que nem eu falei, quando o Adam, ele. Deixa o carro sair. Porque, que nem eu falei, quando o Adam, ele desmamou, com 2 anos e 4 meses, que foi porque ele foi passar uns dias na casa do vô, não foi sofrido, foi tranquilo, ele nem perguntou do peito, foi bem natural. Ele começou a dormir a noite inteira. Então, e o que eu tava querendo falar antes, né? Sobre a chupeta. Até os 2 anos e 4 meses, e o que eu queria falar sobre a chupeta? Nessa dele dormir ficar acordando a noite inteira, eu tentei colocar a chupeta de madrugada para ver se ele soltava. E, então, eu tentei por várias vezes introduzir a chupeta de madrugada nele para ver se ele não pedia o peito. Só que daí o que acontecia? Caía a chupeta, ele acordava chorando. Caía a chupeta, caía a chupeta. Então eu ficava a madrugada inteira acordando e colocando a chupeta na boca dele. Acordava mais. Aí fiquei, meu Deus, é melhor voltar pro peito. Tentei dar mamadeira para depois de um ano, assim, né? Tentei dar mamadeira para ele ficar com a barriga cheia, tanto antes de dormir quanto de madrugada, para ver se não acordava. Não adiantava, acordava a madrugada inteira. Fiquei, não vou ficar dando mamadeira, fazendo de madrugada, sendo que tá acordando do mesmo jeito. Então vamos no peito mesmo. A hora que ele quiser, a gente termina. A gente corta a amamentação. Eu sou contra deixar a criança chorar para se acostumar. Falam que tem que deixar chorar durante uns 3 dias, que daí se acostuma. Mas é traumático. Imagina a criança acordar a madrugada inteira, mal, querendo você e você não tá ali. Ela fica desesperada por 3 dias. É cruel, é torturante. Eu não faço isso. Tem umas técnicas legais para você ensinar a criança a dormir a noite toda, sem precisar, para ela aprender a desmamar, dessa amamentação noturna, para ela dormir uma noite inteira, sem você ter que largar a criança chorando. Tem uns vídeos da Renata Mais, bem legal. Se escreve Renata Mens, bem interessantes. Eu até tentei, mas é que nem eu falei, eu sou mãe solo. Eu não tinha o pai para me ajudar de madrugada para ficar acordando e acalentando a criança no bercinho, para ensinar ele a dormir a noite inteira. Então, eu, eu, eu realmente pensei, vai ser no momento dela. E o momento do Adam foi esse, né? Ele dormiu na casa do vô e desacostumou.
O do Abel, eu vou realmente me empenhar mais para ele se acostumar com o bercinho. Porque porque o Abel, na creche, as cuidadoras colocam ele no bercinho durante a tarde e ele dorme. Não obviamente, é cochilo da tarde, né? Dá uma horinha, uma hora e meia, ele acorda. Talvez comigo esse processo seja um pouquinho maior. Ele vai acordar para eu ter que levantar e acalentar ele, mas eu quero colocar ele no bercinho e ele fica longe de mim, sabe? Porque se ele fica do meu lado na cama, ele sente que eu tô do lado dele, ou sente o cheiro do leite, eu não sei, ele acaba acordando mais. Então não é bom nem pra ele nem pra mim. Então eu quero cortar pelo menos essa amamentação noturna. De dia ele tá muito tranquilinho, porque de dia ele brinca muito sozinho com o irmão, ele se distrai com o brinquedinho, ou então eu dou comidinha pra ele, ele come nos horários certos, então ele não fica pedindo tanto peito. É mais assim, quando ele tá com soninho, aí ele pede. Então eu acho que vai ser mais tranquilo eu fazer essa passagem dele pro bercinho, sabe? Eu já deveria até ter feito um pouco antes, mas realmente eu não tive condições de ter esse bercinho antes. Eu sei que eu deveria ter tentado esse treinamento antes. Eu até tentei com ele mais novinho, mas realmente não deu muito certo. E agora que ele tá mais tranquilo, e que nem eu falei, ele tá acostumado com a creche de ter um bercinho na creche, então agora acho que é o momento de eu tentar. Vamos ver, né? Porque tá bem cansativo pra mim já. Eu queria amamentar até os 2 anos dele, mas pelo menos essa amamentação noturna eu realmente queria cortar. Não sei se eu vou conseguir, vamos ver, né? Mas é isso que eu queria falar sobre a amamentação. Informação nunca é demais, né? Então é isso, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijo, tchau, tchau.